Olá, pessoal, tudo bem? Essa então é a nossa primeira aula sobre a Europa e nós vamos aqui estudar as características naturais deste continente. Peço que vocês peguem o caderno, anotem os principais pontos, tem um resuminho no final de algumas partes e anotem também as dúvidas para a gente sanar na sala de aula, ok? Então vamos lá. Esse primeiro slide, a gente pode observar uma imagem de satélite do continente europeu, né, que ocupa uma área de aproximadamente 10 milhões de quilômetros quadrados, correspondendo a 7% das terras emersas do planeta. Portanto, não é um continente muito grande, ok? Uma característica da Europa é justamente esse litoral todo recortado aqui. E isso facilitou bastante a construção de portos e o desenvolvimento do transporte marítimo da região. Uma outra coisa também que a gente pode observar é a presença de mares, né, na região. E aí eu destaco para vocês os principais, ok? Inclusive, vou apontar o Mar Cáspio, porque ele é um divisor natural entre a Europa e a Ásia. Além dele, os Montes Urais, que estão mais ou menos por aqui, são os que nós chamamos de divisores naturais, toda essa região, ok? Muito bem. Além dos mares, nós temos a presença de várias penínsulas na região. Só para relembrar, né, península é um braço de terra cercada de água por todos os lados, exceto por um, ok? Essas são as penínsulas mais famosas. Um outro evento geográfico que a gente tem na região também, justamente nesta área aqui da Península Escandinava, é a presença de fiordes. Deixa eu apagar aqui para vocês verem melhor. Os fiordes são uma grande entrada do mar entre altas montanhas rochosas. Essa é uma paisagem típica da Noruega. Então, quem já foi ou quem tem vontade de ir, provavelmente vai se deparar com esta paisagem. Muito nessa imagem, a gente está analisando a Europa por um outro ponto de vista, né? E a gente observa que, na realidade, ela pertence a uma grande massa continental chamada Eurásia. Porém, na realidade, ela acaba sendo até uma península, né? Se você observar bem. Porém, a Eurásia, não, a gente não considera um continente único, porque quando a gente analisa pelo ponto de vista político, econômico e social, a Europa ela acaba se diferenciando muito da Ásia. Então, nesse slide, nós vamos ver essas diferenças, né? Então, esses são alguns dos eventos que marcaram a história, né, cultural, política, econômica e social da Europa e o que faz ela ser tão diferente da Ásia. As duas civilizações que marcaram e influenciaram a Europa justamente são a grega, e a romana. Em contrapartida, a Ásia foi influenciada pelos árabes, pelos hindus e pelos chineses. Então, essas diferenças histórico-culturais são que diferenciam a Europa da Ásia, que, apesar de estar no mesmo continente fisicamente, a gente acaba diferenciando, ok? Muito bem. Esse é um mapa político da Europa e o que vale destacar, né, que esse continente tem 49 países, certo? Então, é difícil, não é o nosso objetivo decorar todos eles, mas é importante que vocês saibam pelo menos os principais aqui, como a Rússia, a França, a Alemanha, o Reino Unido, a Espanha e a Itália são as principais potências da região. Do ponto de vista natural, a gente divide a Europa dessas três formas, e a seguir a gente vai ver as características de cada uma delas. A Europa do Norte, ela se situa, a sua maior parte, em altas latitudes, né, acima de 60 graus norte. Então, é essa porção aqui do mapa rosa e roxa, ok? Um clima predominante nessa região
Mais ao norte é o clima polar. O clima polar ele se destaca pela presença da tundra. Esse é o tipo de vegetação que se desenvolve nesse clima. Que no caso a gente quase não tem vegetação, né? O que nós temos são musgos e líquens que, quando há o verão na tundra, que são poucas semanas, ao degelo eles aparecem, mas a maior parte do ano este solo ele fica dessa forma coberto de gelo. Mais ao sul dessa região, né, então nesse rosinha aqui um pouco mais claro, nós encontramos o clima frio, na qual se desenvolve a floresta boreal. A floresta boreal ela se destaca pela presença dos pinheiros ou das coníferas, né? Por isso também ela pode ser chamada de floresta das coníferas, ou também um outro nome bem famoso, que é taiga, ok? Então a gente se confunde, né? Tundra e taiga, por isso que eu até destaquei, acabei colocando floresta boreal, mas também é chamada de taiga. Então é uma floresta homogênea, que predomina os pinheiros, que é a árvore que mais se adapta a esse tipo de clima, ok? Uma outra coisa que vale destacar é que esta região ela é intensamente transformada pela atividade madeireira e pela indústria de papel e celulose. Isso não só na Europa, mas em todos os lugares que você encontra a floresta boreal. Então, ela é alvo desse tipo de indústria, por isso a gente não encontra mais muitas áreas preservadas no mundo, ok? Do ponto de vista do relevo, a gente pode destacar os Alpes escandinavos, que é esse que aparece na imagem. Essas são altas montanhas antigas, estou apagando aqui para vocês verem melhor. E a gente também pode destacar a planície lacustre da Finlândia. Então, são do ponto de vista do relevo, são esses dois que a gente destaca, ok? Muito bem. A Europa Oceânica e Continental é essa região bem do centro da Europa. Aqui no mapa a gente não consegue ver muito bem, mas eu vou traçar aqui mais ou menos a divisão, tá? Ficaria mais ou menos assim. Então, aqui seria do sul, que é a próxima que a gente vai ver. Essa é uma área que predomina as grandes planícies, ok? Nós temos a presença de alguns planaltos, mas a maior parte é planície. Aliás, a Europa, ela é predominantemente planície, né? Isso vale destacar também. Uma questão é que essa área é marcada pelo clima temperado, que vai se diferenciar um pouco. Então, o clima temperado oceânico, ele é um clima com temperaturas mais amenas, certo? Então, o inverno, ele é um pouquinho menos frio do que o clima temperado continental, porque existe a influência, né, de alguns fatores, como as correntes marítimas, por exemplo, nestes países aqui próximos ao litoral, certo? Nós temos também a presença, então, da floresta temperada. A floresta temperada ela é muito fácil de identificar, né? Que é justamente essa floresta meio colorida, laranja, meio vinho e tal. Ela é uma floresta típica de climas temperados, que é aquele clima que tem as duas estações muito bem definidas, certo? E ela também foi praticamente toda devastada, principalmente na Europa e na América do Norte, certo? Aqui nós temos uma área que nós encontramos um clima semiárido e encontramos esse tipo de paisagem, que é o estepe, né? Uma paisagem um pouco mais seca, com presença de gramíneas. E é importante destacar que essa região foi intensamente transformada e é nela que nós encontramos as principais cidades europeias, né, que é Paris, Londres, Berlim e Moscou são alguns exemplos. Por fim, a Europa do Sul, ela está voltada, né, para o Mar Mediterrâneo, então o Mar Mediterrâneo ele vai ter uma grande influência nessa região, mas vale destacar, do ponto de vista do relevo, essas cadeias de montanhas aqui, que são resultado do processo de tectonismo, certo? A placa africana,
né, que vem num limite convergente com a placa euroasiática e resultou nessas cadeias de montanhas que nós chamamos de dobramentos modernos. Além disso, a gente tem planície e a gente também tem planalto nessa região. Um clima predominante, aliás, aí eu estou destacando os Alpes suíços, que são bem famosos, né, mundialmente. Nessa região nós encontramos o clima mediterrâneo, certo? Que tem essa vegetação típica deste lugar, que é chamada também de vegetação mediterrânea, uma vegetação que se caracteriza por árvores de médio porte, arbustos, gramíneas, uma área mais seca, dependendo da época do ano, ok? Na Europa do Sul, também se destaca as principais outras, né, grandes cidades da Europa, como aí nós temos Lisboa, Madrid e Roma, ok? Esse é um resumo que eu coloco para vocês aí dessas 3 regiões naturais, com climogramas embaixo, destacando os tipos climáticos que nós citamos, né? Então, acho que vale até para vocês colocarem no caderno, se for o caso, para organizar melhor a ideia de vocês. Então, vale dar um pause nessa parte para vocês conseguirem fazer isso. E para encerrar, a gente vai falar da hidrografia da Europa. A Europa é um lugar que tem um grande número de rios navegáveis, isso facilita muito, né, o transporte, a comunicação interna do continente, então nós podemos dizer que é um continente integrado pelos rios. Os principais rios do continente, o rio Volga, que é a via fluvial mais extensa do mundo, ele é um rio totalmente russo e ele vai desaguar no Mar Cáspio, que é aquele mar que é divisor natural da Europa com a Ásia. As águas congelam no inverno e na primavera ele tem cheia. Quase todo o percurso dele é navegável. Então lembrem, Rio Volga é um rio russo, ok? O rio Danúbio ele é conhecido como o rio internacional. Por quê? Porque ele atravessa ou ele faz fronteira entre 9 países. Ele nasce na Alemanha e ele vai desaguar no Mar Negro. E nessa ele vai passar por 4 capitais também. Então ele é um rio que a gente pode dizer que é internacional mesmo. Então ele é muito importante do ponto de vista geopolítico. O rio Reno ele nasce nos Alpes suíços e ele vai desaguar no Mar do Norte. Então ele vai fazer este movimento, né, essa direção norte. Ele vai a sua foz, ela está na cidade de Roterdã, que vai ser um dos maiores portos do mundo. Ela tem uma importância econômica muito grande, porque ele está integrado a hidrovias, ferrovias e rodovias, e ele é um dos rios mais navegados do mundo. Coloquei algumas imagens de outros rios que são importantes para a região, como o rio Elba, na Alemanha, o rio Po, que tem essa cor bem característica, o rio Sena, na França, que até recentemente estava nos telejornais até brasileiros, porque ele teve uma cheia histórica. E o rio Tâmisa, que é um rio que também a gente destaca, porque ele é um exemplo para nós, pois ele é um rio da Revolução Industrial, foi extremamente poluído e com alguma pressão aí popular e vontade política, houve o processo de despoluição. Hoje ele é um rio totalmente limpo, ok? Muito obrigada, até a próxima. Eu espero que vocês tenham entendido e a gente vai vendo aí como a gente pode melhorar essas videoaulas, ok? Até mais!